Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que o nosso Deus é um Deus de bondade e sempre tem piedade do seu povo. Então, congregados pelo Espírito Santo no amor de Cristo, que nós realmente possamos celebrar o mistério pascal. Então, que nós possamos manifestar ao Senhor a nossa confiança, desejosos de sermos inseridos na dinâmica do amor divino, buscando superar todo o formalismo e legalismo religioso. Então, a primeira leitura de hoje está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2, depois o versículo 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2, depois o versículo 6 a 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouviram todos estes estatutos, e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então, essa primeira leitura, mostra pra gente que Moisés exorta o povo a viver na justiça, praticando os mandamentos de Deus, a fim de que a sua vida seja marcada pela bênção. Então, é exatamente na prática dos decretos do Senhor que está o caminho para o que é reto e agradável ao coração de Deus. Então, todo o livro do Deuteronômio será marcado por esse convite, reconhecer o amor e a sabedoria de Deus para que se comporte de modo semelhante na terra dada por Ele. E o Salmo de hoje também fala sobre isso, Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? O salmista indica em bela poesia a quem está na trilha certa. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Então, que nós realmente possamos sempre louvar e glorificar a Deus, e que nós possamos sempre dar testemunho da sua palavra, e anunciar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, depois o versículo 21, depois o versículo 22 a 27. Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, depois o versículo 21, depois o versículo 21 e 22, e depois o versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, depois o versículo 21 e 22, e depois o versículo 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, A gente deve ouvir a palavra e colocá-la em prática. E nós devemos ajudar uns aos outros, ajudar aqueles que necessitam, ter atitude de caridade, de fraternidade uns para com os outros, tá certo? Então, que nós realmente possamos
ter essa prática na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 7, versículo 1 a 8, depois o versículo 14 e 15, depois o versículo 21 a 23. Marcos capítulo 7, versículo 1 a 8, depois o versículo 14 e 15, e depois o versículo 21 e a 23. Naquele tempo, ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, nessa leitura do Evangelho, hoje, ao contrário, não são assim aqueles que se reúnem ao redor de Jesus para questioná-lo sobre coisas externas do coração. Eles merecem uma palavra dura, como Jesus falou para eles aqui. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em outro lugar, podemos perceber o quanto suas vidas estão mais preocupadas com o que consomem do que pelo que sai do coração. Então, que nós possamos meditar e aprender a viver retamente, a fim de que sejamos merecedores da terra prometida que o Senhor prepara para nós, que nós realmente possamos colocar em prática o que Jesus nos ensina, e sempre ouvir a palavra e colocá-la em prática, que a gente possa realmente ouvir e colocar em prática o que Jesus nos ensina, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.